Olá, gente. Tudo bem com vocês? Diferente, né, do que eu estou habituada a fazer, né? Eu sou uma pessoa que ministra a palavra do Senhor e geralmente vocês me veem gravando vídeos curtos no Instagram com algumas reflexões. Mas dessa vez eu resolvi gravar um vídeo mais longo com a palavra que Deus tem ardido no meu coração há muitos meses. Meses. Fazem meses que eu estou assim desejando gravar esse vídeo e estou me preparando para isso. Então é uma mensagem que, antes de tocar no coração de vocês, ela toca no meu coração, principalmente. Deus, antes que Ele fale com vocês, Ele me confronta com a palavra, de certa forma, entendeu? E essa palavra não apenas me confrontou, ela é uma palavra que fala e falou de um momento que eu já passei, né? Então essa passagem me toca muito. E que passagem seria essa? Trata-se de Elias na caverna. Trata-se dessa passagem. Se encontra, se vocês quiserem me acompanhar, tô com a Bíblia aqui aberta, tá? Se vocês quiserem me acompanhar depois aí, meditarem também nessa palavra, ela se encontra em 1 Reis, capítulo 19. Vocês podem ler o livro inteiro, vocês podem ler os capítulos anteriores, os capítulos posteriores também, porque são um complemento, né, do que eu vou falar agora. Eu tô com a Bíblia aqui aberta. A referência vai ser 1 Reis 19, versículo 9, que diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Aí o 10 diz: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém. Antes que chegasse a esse momento, nos capítulos anteriores, Israel passava por um momento em que eles estavam, ao invés de adorando a Deus, adorando ao Deus Baal, a outros deuses, adorando a Baal. Né? E Elias era um servo do Senhor, um profeta diferente. Ele não tinha se rendido a esse tipo de adoração. Ele se mantinha fiel ao Senhor. E nos capítulos anteriores, a gente pode observar que Elias ele desafiou esses profetas de Baal. Tanto é que ele derrotou esses 450 profetas no monte. Elias ele desafiou 450 profetas de Baal, né? Nos capítulos anteriores. E aí, esses 450 profetas foram mortos. Eles se mataram entre si. Por quê? Porque Elias desafiou a eles que cada um deles, e o próprio Elias, colocassem um holocausto lá. E o Deus que consumisse esse holocausto com fogo seria considerado o verdadeiro Deus. E o Deus de Baal, os deuses de Baal, claro que não conseguiram, né, realizar esse feito. Apenas o sacrifício que Elias colocou ali foi consumido pelo fogo, né, que foi Deus que fez esse feito. E aí, com a morte desses 450 profetas de Baal, Jezabel ela ficou muito irada, né, e aí ameaçou Elias de morte. Elias, o que aconteceu com Elias? Elias, depois desse fato, Elias fugiu para o deserto. E após um dia, né, que ele estava lá caminhando pelo deserto, ele se sentou embaixo de um pé de zimbro e pediu para que Deus o matasse. Pediu para que Deus tirasse a vida dele. E aí, em consequência desse pedido, Deus ele enviou um anjo para que alimentasse Elias 2 vezes por dia. E aí, o que é que a gente tira dessa lição? Antes de chegar nessa parte de Elias na caverna, o que é que a gente tira dessa lição? Que, por mais que Elias fosse profeta, por mais que Elias acreditasse em Deus e no seu poder, Elias ele tinha medo. E que é uma coisa que pode acontecer com a gente também. A gente, ministro da palavra, ou você que tem algum ministério de louvor, ou que tenha qualquer outro tipo de função na casa do Senhor, qualquer outro tipo de chamado, que a gente é suscetível a esses momentos também de medo, de insegurança, de muitas vezes não tá acreditando muito no Deus que a gente serve. Diante da situação, às vezes a gente vê a situação e esquece do Deus que a gente serve, o tamanho do Deus que a gente serve, né? Então a gente também está suscetível a esse feito que aconteceu com Elias. Então Elias pediu para que Deus tirasse a vida dele. Não é que ele queria morrer, ele queria que aquele sofrimento acabasse. E Deus, como um pai muito zeloso, não realizou o pedido que ele fez, né? Ele simplesmente deu a Elias suprimentos, né, para que Elias continuasse a sua jornada. Então, depois desse momento, né, que Elias passou lá no deserto, Elias caminhou 40 dias e 40 noites e chegou no monte Horebe. E aí lá Elias entrou numa caverna.
E mais de uma vez, você pode ver ao longo do capítulo 19 de Primeira Reis, e por várias vezes Deus ele convida Elias e questiona Elias por que ele está ali. Elias sempre fala que ele é um servo muito zeloso, mas que só restou ele e que querem tirar a vida dele, por ele estar sendo um servo fiel a Deus. E aí, Elias, ele está ali na caverna e o que, é que a gente tira disso? Né? Que Elias, diante desse medo, né? Além daquele momento do deserto, Elias foi para a caverna, Elias se escondeu lá. E aí, o que, é que a gente vê? Que Elias estava triste, Elias estava cabisbaixo, Elias estava com medo, estava apavorado. Isso acontece com a gente diante de algumas situações também. A gente quer fugir, a gente quer se esconder, a gente não quer que ninguém encontre a gente. E a gente não vai para uma caverna, literalmente, mas a gente se esconde no nosso quarto. A gente se esconde no anonimato, diz assim, oh, Deus, eu não quero mais, é até aqui, eu não vou prosseguir, eu não vou fazer mais nada, eu não vou cumprir meu chamado mais. É muita luta, é muita perseguição, é muita levante. E isso já aconteceu comigo, experiência própria, né? Teve um momento da minha vida que eram muitas questões, eram muitas lutas, muitas levantes. E a primeira coisa que afeta na gente é a nossa mente, né? Então, quando a mente padece, o corpo padece também. Então, a minha mente ela ficou muito perturbada, muito ansiosa, muito agitada. E eu cheguei a abrir a boca para dizer, ó Deus, até aqui eu não quero fazer mais nada. Eu vou ficar escondida, vou ficar reclusa e vai aparecer outras pessoas para fazer. E Deus ele bradou no meu coração, falou comigo o seguinte: eu escolhi você, então eu sei que você está nesse momento difícil, mas eu vou lhe dar força, eu sou sua fonte de força. Você não nasceu para ficar escondida, você não nasceu, não lhe chamei para você ser covarde, eu não lhe chamei para você ter medo. Confie em mim. Se eu lhe chamei, eu lhe capacito para isso. Se eu lhe chamei, eu lhe dou forças para isso. Então, foi o que aconteceu com Elias. Elias ficou ali na caverna por alguns momentos e Deus, mais de uma vez questionando por que ele estava ali, ele sempre afirmava o problema, esquecendo da grandeza do Deus que ele servia. O Deus que já tinha provado que era Deus na vida dele e já tinha ajudado ele em várias situações. Então, a gente tira de lição que a gente não é nenhum super-herói, que a gente tem momentos assim, tudo bem. O que importa é a gente não permanecer nele, é a gente voltar ao nosso pensamento, nosso coração, e o nosso acreditar no Senhor mesmo. Se voltar para Ele, Deus vai nos fortalecer, vai nos levantar, assim como Ele fez com Elias. E a gente vê ao longo da passagem que veio um grande vento, veio fogo, veio terremoto. E Deus ele não estava em nenhum desses fenômenos naturais para falar com Elias. Deus ele falou com Elias com uma voz suave e tranquila. Às vezes, quando a gente está nesse momento, Deus ele fala com a gente. Só que a gente espera que venha uma grande coisa ou uma pessoa cortando laço e entregando um decreto. E muitas vezes Deus fala com a gente dentro do nosso quarto, numa oração, numa passagem, num louvor. Então, que a gente também possa estar atento à voz de Deus nesses momentos. Porque Deus ele fala com a gente. Deus ele nos levanta nesse momento, assim como ele fez com Elias. Elias passou por esse momento difícil, mas Deus levantou Elias e Elias seguiu seu caminho, seu chamado. Então Elias teve medo, mas ele, a partir do momento que ele confiou no Senhor, ele continuou seu chamado, sua trajetória. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que fases existem, fases ruins existem, fases de caverna existem, fases de bastidores, de momentos que a gente quer ficar no anonimato existem, mas Deus ele faz com que esses momentos aconteçam para que a gente se fortaleça nele. Às vezes Deus esconde a gente para tratar a gente. Porque às vezes a gente está vivendo no automático o nosso chamado, a gente está só realizando, 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 e não tá cuidando do nosso espiritual, né? Então a gente tem que entender que a gente é ser humano também, e tem momentos que a gente precisa recarregar a energia em Deus, dar uma pausa, descansar, respirar, porque isso é necessário. A gente não vai ser menos servo de Deus, menos vaso, porque a gente precisa de um momento para recarregar a energia mesmo. A gente sabe que quando a gente faz a obra do Senhor, quando a gente cumpre o chamado do Senhor, a gente às vezes está muito ferido, está muito machucado, mas mesmo assim a gente cura outras pessoas através daquilo que Deus colocou no nosso coração. E aí, às vezes, a gente é curado até durante esses momentos, né, que a gente está falando para alguém, que Deus está usando a gente. Então, não se sinta mal ou culpado quando você passar por situações assim. Confie em Deus. Ele é a nossa fonte de força, ele é a fonte de força inesgotável, ele nos capacita, ele está conosco, ele nos preenche.
Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, né, que vocês meditem nela e depois também podem até ler esse capítulo de Primeira Reis, estudar, entender melhor, mas essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para que eu possa passar para vocês. Que até quem tem chamada passa por desertos, passa por momentos de confusão, de conflito, e tudo bem. Deus ele entende, tá? Quero que vocês entendam isso, que Deus ele entende, ele sabe que é necessário a gente passar por isso, para a gente amadurecer também e para a gente se tornar até mais forte depois disso, para que o chamado do Senhor continue se cumprindo na nossa vida. Amém. Deus abençoe vocês. E é isso. Obrigada.